Outra coisa que a gente percebe, né, num contexto maior, vamos dizer assim, da nossa sociedade, né, que é uma polêmica muito hoje que a gente tem, a questão, né, qual que é o limite do humor, né? Os humoristas hoje ficam disso, hoje está cheio de mimimi e tal. E aí a gente pode fazer também uma análise dessa discussão do limite do humor, né, até onde que a piada pode fazer, com essa questão justamente disso, assim, como que o humor ele é uma forma de expressar, né, um pensamento, uma ideia, né? Então eu propago uma ideia, que se eu falasse ela séria seria pesada, através de uma piadinha, né? Então a gente vai ver isso muito ao longo do tempo, o racismo, por exemplo, muitas formas de racismo, muita forma do racismo, ela ia sendo expressada ali durante o tempo através que as crianças, que os adultos faziam de brincadeira, fulano de tal, você tem que seu cabelo é de pichuim, seu cabelo é de bombril, que é o que a gente chama de bullying hoje, né? Mas na verdade é o racismo, né? Eu nem gosto muito de usar essa palavra de bullying, né? Que é uma palavra americana, que a gente vai ver o que está por trás do bullying são preconceitos, é o racismo. E é interessante a gente entender também a questão do conceito, depois a gente possa fazer um vídeo, mesmo não sendo minha especialidade, a psicologia, mas acho que é importante discutir isso, do racismo estrutural, né? Que a gente entender que o racismo não é uma coisa só que se dá de pessoa por pessoa, fulano de tal é racista. A gente consegue muito perceber esse racismo individualizado, né? Onde a gente fala, fulano de tal falou isso é racista, é racismo e tal. Mas a gente precisa entender que o racismo ele é algo muito maior, né? Ele, de certa forma, ele está na base da nossa sociedade, né? Principalmente ali, da nossa sociedade também, começa lá atrás, né? Com a escravidão e tudo, e a base ali, econômica da sociedade, mas mesmo com o advento, né, do capitalismo, o racismo ainda ele é estrutural, né? Ele precisa, a sociedade, de certa forma, utiliza ele para manter as desigualdades sociais, né? De certa forma, para justificar. Então, hoje, né, os estudiosos do racismo, eles sempre trazem esse conceito de racismo estrutural, ou seja, o racismo não é uma coisa que dá de pessoa, de indivíduo para indivíduo. Assim, né? O indivíduo que expressa aquilo, ele está expressando aquilo devido a ele estar nesse contexto da sociedade, do macro, ali, da estrutura da sociedade. Né? Então, quando a gente nasce, a gente entra, o Lacan vai usar sempre o termo de discurso, né? Que a sociedade tem um discurso, ou seja, né, existe algo ali que é a base da nossa sociedade, na época que nós vivemos, né, que é a questão do capitalismo e a forma das relações econômicas. Isso precisa, para você justificar essas relações econômicas, você precisa criar certos discursos, certas justificativas, e o racismo, de certa forma, aí, ele vem para justificar, ele vem aí para estruturar a desigualdade econômica que o capitalismo vai gerar, né? Muito econômico acúmulo de um lado e escassez do outro. E aí, para você manter isso, você precisa aí do racismo como forma estrutural. Então a gente entende, às vezes enxerga muito facilmente o racismo como forma pessoal. Um professor chamou o outro de macaco, então isso é racismo. Mas a gente tem que entender que esse ódio, né, essa intolerância com o outro, que vai ser o outro ali oprimido, ela se vem por causa dessa estrutura que se dá de uma forma de elite, né? De uns que detêm muito, de outros que detêm pouco, e aí aquele que detém muito se acha melhor do que aquele que detém pouco, e quanto menos aquele que detém menos, né? A gente já vê na história da escravidão, a opressão e tal. Então esses que vêm, os negros, as pessoas que foram escravizadas, que são descendentes dessas pessoas que foram escravizadas, então elas são menores. Então isso, a estrutura vai justificar isso, esse discurso estrutural vai manter isso, né? Vai manter a justificação. E as pessoas, elas nascem, né? Então essa história, né? Por isso é muito importante a gente conhecer a história, porque quando a gente não nasce, a gente não vem de outro país, a gente nasce dentro de uma sociedade, dentro de um contexto histórico, cultural, e quando a gente nasce, a gente não tem ideia nenhuma, a gente vai tornando gente e vamos assimilando esse discurso sem raciocinar, né? Sem ter consciência dele, porque enquanto criança, enquanto um pedaço de carne, um bebê ali que não tem muita consciência de uma coisa, a gente vai aprendendo a linguagem está carregada desse discurso racista e estrutural,
e a gente vai se encarregando disso. Por isso que é muito importante a gente entender, né? E é engraçado, uma das formas do humor, do xiste, da piada, é justamente essa questão da antinômica, né? O xiste antinômico, ou seja, eu afirmo para depois negar, né? Então é como se eu falasse assim, olha, eu não acredito em fantasma não, mas eu sempre me assusto quando eu vejo eles. Então eu falo que eu não acredito em fantasma, depois eu falo que eu assusto quando vejo eles, ou seja, minha segunda afirmativa nega a primeira. E uma das formas que a gente vai ver do xiste, da piada, né, da verdade, às vezes do racismo, o exemplo clássico do Trump, né, tem um discurso que ele faz, né, perdeu as eleições, vamos dizer assim, que um ganho que a gente teve, né, como sociedade, que uma pessoa que fala, né, de forma racista claramente, né, e está nesse topo dessa pirâmide aí, ele vai expressar isso. Então ele fala assim, olha, ele está numa sala e ele fala, olha, eu sou o menos racista, a pessoa menos racista dessa sala, né? Ele não conclui com a negativa com a frase, mas depois você vai ver em outras palavras, o discurso dele ele negando isso, quando ele vai dizer que a polícia tem que agir com violência nas repressões dos movimentos Vidas Negras Importam. Então você vê isso, que ele afirma isso, que né, eu sou menos racista nessa sala. Mas depois, em outras falas, ele vai justamente negar isso, né? E essa é uma forma de xiste, de piada, assim, se afirma para depois negar. Logicamente, da forma que ele faz, nem humor, nem graça tem nenhuma, né? Se bem que muitas pessoas, vocês vão ver ali que ele perde lá nos Estados Unidos as eleições, mas você vê que a sociedade é bem apertado, né? Então você vê que muitas pessoas riam desses absurdos que ele falava, né? Dessas piadinhas, dessas coisas absurdas, vou construir um muro, quem vai pagar é o México. Você vê que é uma coisa, uma chacota tremenda, e as pessoas riam daquilo, e de certa forma até acreditavam nisso, e ele ganhou a eleição, né? Lógico que com o tempo aí, com a pandemia, as pessoas foram vendo que, né, uma boa parte das pessoas que antes votaram nele, acreditando numa mudança, na melhora econômica, percebeu que a melhora não veio e tal, e aí poucas pessoas mudaram, e aí ele perdeu a eleição, né? Mas você vai ver então justamente que o racismo ele vai se dar, né? A pessoa vai expressar esse discurso, né? Que é estrutural, que perpassa por todos nós, às vezes do humor. Antigamente, né? As pessoas você tinham a questão do racismo claramente, né? Então, no tempo da escravidão, olha, você é escravo e tal, você não vale nada, você não tem. E aí a religião vai tentar justificar, né? Você é negro, você não tem, você é escravo, você não tem alma, você é descendente lá de Cã, da Bíblia, então você foi amaldiçoado, você é descendente dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado, porque viu a nudez do pai, e aí você vai ver que vários discursos vão tentar justificar aquilo que era injustificável, que era a escravidão, né? O ser humano escravizar o outro, principalmente como se deu, sempre a escravidão sempre existiu, mas principalmente como se deu a escravidão, né, do povo europeu que colonizou, que escravizou os países do continente africano, né, as nações ali do continente africano. Então você vê que era injustificável tratar um outro ser humano daquela forma. E aí, para as pessoas darem conta disso, assimilar isso, você precisava de criar um discurso, né, de que o outro era inferior, que o outro não tinha alma. E aí esse discurso ele vai perpassando, e mesmo a gente tem aí, o Brasil foi um dos últimos países que aboliu a escravidão, então a gente vê esse discurso muito presente, né? Antes as pessoas faziam isso de forma séria, então diziam isso de forma séria, né? Então ofendiam, menosprezavam, né? Discurso de ódio mesmo ali, claramente contra pessoas descendentes, né? Negras, pretas, então expressava esse ódio. Com o tempo que ali, né, várias pessoas foram defendendo, falando, olha, isso é absurdo, isso não faz sentido, e foram denunciando, e foram movimentos, pessoas negras também ali lutando, né, na resistência contra isso. Esse racismo explícito, né, declarado, ele foi sendo inibido, né? Então, à medida que foi ali avançando na história, o racismo foi considerado crime, né? A sociedade foi vendo que tinha que se combater isso, que era um absurdo,
e tal, mas aí o que acontece? Criam-se leis, mas difícil mudar a mentalidade de discurso, porque você pega no Brasil mesmo, né? A escravidão é abolida, teoricamente, né? Os escravos são libertos, mas não recebem terra, não se faz uma reforma agrária, não se dá condições para aquelas pessoas trabalharem, não dá educação, não provém escolas, nada. Então, cabe a escravidão de forma teórica, vamos dizer, de forma para inglês ver, porque na verdade era para a Inglaterra ver, né? Foi a Inglaterra que pressionou, porque com o advento da Revolução Industrial e da mudança ali daquele sistema econômico, né? De produção de um senhor e dono de terras, que tinha escravos que produzia e gerava dinheiro para ele. Agora a Inglaterra vem com a Revolução Industrial, com o capitalismo, né? Que advém o lucro através da venda de mercadorias, né? E através da exploração do trabalho. E aí a Inglaterra obriga o Brasil a acabar com a escravidão. O Brasil enrola muito tempo, mas chega uma hora que não dá mais. E aí a princesa Isabel termina com a escravidão para inglês ver, para a Inglaterra ver, mas aí só em tese, porque nada é feito para reverter aqueles anos todos que o Brasil teve, né? 300 e tantos, não sei, foi muitos anos, né? 300 e tantos anos de escravidão. Não é feito nada para reparar esse dano histórico. Você vê, então, que não havia arrependimento nenhum, né? Existe até uma coisa na história que muitos, né, para o governo não ter que indenizar, né, os donos de... Porque mesmo quando a escravidão acabou, se consideravam os escravos, né, como propriedade dos seus senhores. Então, quando a princesa Isabel declara, né, o fim da escravidão, para o governo não ter que indenizar os donos, os senhores de escravos, né, eles vão lá e queimam todos os documentos que existiam ali de escravidão. De todos esses 300 anos, o Brasil queimou isso tudo para não ter que fazer essa indenização. Então, ainda assim, acreditava-se pela lei da época que quem deveria ser indenizado eram os senhores e não os escravos. Então, os escravos são libertos sem direito a nada. Então, você vê que, né, é uma liberdade aí teórica, né? Então, a gente vê que a escravidão ela se perpetua através de outra forma, já não dessa forma explícita, declarada, de pôr lá no... bater, não remunerar nada. Agora ela passa a ser de uma outra forma de eu remunerar bem pouco e eu ter esse dinheiro de volta através da dependência das pessoas de comida, de mercadoria. Então eu dou, essa pessoa depois devolve isso tudo para o sistema, porque ela tem que comer, ela tem que pagar moradia. Então esse salário que ela recebe não dá para nada, assim, de certa forma, para independência, para autonomia. Ela recebe aquilo, mas ela devolve aquilo tudo para o sistema capitalista, que vai acumulando, né? Então isso é nítido, e aí isso se perpetua, dessa vez, né? Aí agora sabe-se que, né? Acho que algumas pessoas denunciam isso, pensa assim, olha, o sistema continua o mesmo, então a exploração do trabalho, as periferias, a falta de saneamento básico, o cerceamento, né? A prisão. Então, quando termina a escravidão no Brasil, tudo aquilo que as pessoas negras, pretas faziam foi criminalizado, e aí começa o encarceramento em massa dessas pessoas, e aí eu digo no discurso, na lei, que o racismo não existe, e aí o Brasil cria esse discurso, né? O Brasil não é racista, porque o Brasil é paz e amor, da igualdade racial, né? O Brasil tem igualdade racial, aqui não tem pretos, negros, somos todos mestiços, e não existe essa diferença no Brasil. E aí o Brasil, né, vários teóricos, ali a elite vai criar esse discurso, né, da igualdade social, que no Brasil não tem racismo, né? Isso foi perpetuado, agora que isso vem sendo denunciado e desmascarado, né? Mas um bom tempo, né, a elite brasileira tentou manter isso. Então fala assim, agora acabou a escravidão, acabou o racismo, acabou a exploração, vamos pôr aqui na lei que é proibido, mas isso se torna velado, mas esse racismo continua existindo de forma estrutural na sociedade, e as pessoas reproduzindo esse discurso. O que acontece é que os governos, né, eles, ao invés de mudarem a sua estrutura racista, né, o Estado mudar a sua estrutura racista e combater a estrutura racista, ele vai jogar a culpa para o indivíduo. Então ele fala, as pessoas são racistas, não são nós, governos, instituições, sociedade, enquanto estrutura, que somos racistas.
São as pessoas. Então vamos condenar, vamos criminalizar as pessoas que falam coisas racistas. E aí é jogada a culpa para o indivíduo, né? E as pessoas que têm aquilo ali, nem sabem que aquilo ali está na estrutura ainda, que aquilo está no discurso da sociedade, que às vezes falavam isso, né, diziam isso, elas iam sendo condenadas, são condenadas até hoje, né? E com certeza é importante a questão, né, de condenar o racismo individual, desde que a pessoa expresse, né, porque a pessoa precisa saber de que isso precisa mudar, mas não adianta nada a gente combater esse racismo individual, do que o sujeito fala, posta uma fala racista ali, sem a gente cobrar essa mudança estrutural da sociedade. E é interessante que à medida que vai sendo criminalizado o racismo, as pessoas elas percebem isso, que agora eu não posso dizer mais, né, esse discurso que eu penso, e que eu sei que existe uma sociedade que aprova isso, que uma estrutura social que mantém isso, né? Então eu não posso dizer isso mais, que eu acho o outro inferior por ser negro e tal, por ser uma minoria, ser gay, ser travesti, ser trans, né? Vão ter agora a LGBTfobia, né? Também foi considerado igualado ao crime de racismo aí, então a sociedade percebeu também a importância de condenar esse tipo de discriminação por questão de orientação sexual e gênero, mas aí as pessoas elas percebem, agora eu não posso dizer isso, mas aí o que acontece? Então era proibido fazer o racismo, então como que a sociedade começa a expressar o racismo? Através do humor. Né? Então elas iam sendo fazendo piadinhas racistas. Ah, não, isso aqui não estou sendo racista, é só uma piadinha. O que eu estou querendo dizer disso justamente a forma do humor de ser utilizado para falar a verdade, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que é o discurso social, que é estruturado como discurso na sociedade, né? E que algumas pessoas vão assimilar isso sem crítica nenhuma, né? Porque eu acho que falei, é importante nós entendermos que todos nós somos racistas. A gente nasce numa sociedade estruturalmente racista. Então, toda criança nasce e ela entra nesse discurso estrutural racista, que isso não mudou, a estrutura da sociedade não mudou. O que acontece é que à medida que a gente vai desenvolvendo, crescendo e aí nos tornamos adultos, se a gente começa a ler e estudar, a gente vai entender esses bastidores dessa estrutura social. E aí que a gente vai entendendo tudo isso que nos foi ensinado, que é racismo, o machismo também que está envolvido com essa estrutura econômica, os preconceitos contra gênero, contra orientação sexual, tudo está dentro dessa estrutura econômica, né? Lógico, o racismo, o preconceito contra a raça, né? Quando as pessoas negras e pretas, ele tem um carro-chefe aí nessa estrutura, mas a gente vai ter outras aí também que vêm devido a essa estrutura econômica.